Mateus capítulo 23. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu gostaria de gentilmente convidar você a fazer uma leitura atenta e uma meditação bem expressiva no capítulo 23 do livro de Mateus na Bíblia Sagrada. E depois de orar e meditar bastante, volta no vídeo e confere os nossos pensamentos, comentários e impressões. Bem-vindo ao nosso estudo. Neste capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus, ele descreve o perfil daqueles religiosos, fariseus, escribas, que haviam há pouco questionado o Senhor, não com o intento de conhecer melhor as Escrituras, o que é muito lamentável, porque eles, como estudiosos da lei, da Torá e da lei, os profetas, eles estavam diante do sábio, do eterno, do mestre maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E eles perderam uma grande oportunidade de ter um conhecimento verdadeiro e aprofundado das Escrituras e de ter um contato com o Senhor de todas as coisas, o verdadeiro Messias, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, pelo contrário, eles usavam a oportunidade que tinham para armar armadilhas para o Senhor, com a finalidade de desmoralizar-o perante o público. E, neste capítulo 23, o Senhor Jesus traça, então, o perfil destes religiosos fariseus e escribas que, naquela época, sabiam muito bem as Escrituras, mas, no que diz respeito a obedecer a Deus, a amar a Deus, a ter misericórdia, fé e a prestar atenção no julgamento do Senhor, eles estavam, como o próprio Jesus falou, estavam muito aquém do que eles deveriam estar. Então, nesse capítulo 23, o Senhor Jesus fala aos discípulos e à multidão, que havia na multidão pessoas de vários povos, várias culturas ali, que ouviam Jesus, que vinham de vários lugares. E o Senhor Jesus falou então para eles, dizendo, na cadeira de Moisés, a cadeira de Moisés é uma pedra que ficava na sinagoga, que quem sentava ali supostamente era um entendido da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, e entendido das profecias dos profetas, ensinando ali para o povo. Então, o Senhor Jesus falava nesse capítulo 23 que os escribas e os fariseus, eles sentavam ali naquela pedra, naquela cadeira de Moisés, assim chamada, e eles ensinavam ao povo, e o Senhor falou, o que eles ensinam, o que eles falam quando eles estão sentados ali, vocês podem atender e fazer, mas não o que eles praticam quando estão fora dali. Como diz o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que o Senhor está falando. Quando eles sentam ali para ensinar, ok, eles estão ensinando, pode fazer o que eles falam, mas não copie o que eles na prática fazem no dia a dia. E ele diz que Jesus diz que eles falam uma coisa e fazem outra, que eles colocam regras difíceis para o povo suportar e fazer, mas eles não querem mexer nem um dedinho para fazer nada do que eles mesmos mandavam o povo fazer. E o Senhor Jesus ainda fala que eles fazem essas coisas, fazem obras para ser vistos, para se aparecer, só para os homens olharem, para as pessoas olharem e ficarem achando como eles são o máximo, para eles mesmos se exaltarem. Então, o Senhor Jesus falou dos exageros deles, né? Eles trazem largos
filactérios. Filactérios é um tipo de um couro, uma cinta de couro que tinha uma caixinha nela, que dentro da caixinha estava a lei do Senhor. Então eles amarravam na testa e nos ombros, querendo dizer que a lei do Senhor está na nossa mente, no nosso pensamento, e também nos ombros, quer dizer que a gente pensa, entende, aprende a lei, mas também pratica. Então eles aumentavam o tamanho desses filactérios. E aqui fala, né, no versículo 5, que eles alargavam as franjas do talite que eles usavam, as vestes que eles usavam. Então, a franja, né, que significa a lei, o mandamento, eles faziam bem uma roupa bem grandona, chamativa, para que os homens pudessem ver, as pessoas pudessem ver. E o Senhor Jesus fala também que eles amavam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados de Rabi. Rabi significa mestre, mas no sentido, né, no hebraico tinha um sentido muito mais forte do que simplesmente professor, aquele que ensina, aquele que sabe. Quer dizer que é uma autoridade no assunto e que tem poder e autoridade sobre os que estão ouvindo. Nesse sentido forte de Rabi, é que eles queriam ser chamados a si mesmos. E o Senhor Jesus fala no versículo 8, não queira ser chamado Rabi, não queira ser doutor, mestre, professor, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, o verdadeiro Messias. E todos vós sois irmãos, então nós estamos no mesmo nível de irmãos, e sobre nós a autoridade está em Cristo Jesus, a autoridade e o ensino, o poder da palavra sobre o ouvinte, sobre o aluno, sobre o discípulo, está em Jesus. E estes fariseus e escribas queriam tomar para si essa posição que não era deles, pertence ao verdadeiro Messias, Jesus, o Cristo. Ninguém na terra chamais de pai, obviamente o Senhor não estava se referindo ao chamamento afetuoso de um filho biológico ao seu pai, mas ele está dizendo o sentido de pai também, mais uma vez, de autoridade sobre a pessoa, autoridade espiritual, autoridade que o menor se submete ao maior. Nesse ponto, nós só temos um Pai, que é Deus que está nos céus, versículo 9. E, mais uma vez, ele fala, não vos chameis mestre, porque só um é o vosso mestre, Rabi, que é o Cristo, que tem autoridade no sentido que a gente se sujeita ao seu ensino de forma divina, né? Como Deus. E versículo 12 diz assim, ao que a si mesmo se exaltar, se engrandecer, né? Crescer perante os olhos dos outros, será humilhado. E quem se humilhar a si mesmo será exaltado. O próprio Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhando à forma de homem, ele foi obediente em tudo a Deus, o Pai verdadeiro que está nos céus, obediente, né? Se submeteu nesse sentido de Deus e Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se humilhou. E a palavra diz que Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que é acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que ele, Jesus, é o
Senhor. E esse ensinamento, o Senhor está aqui deixando bem claro que Ele é, sim, o verdadeiro Messias, o Mestre, o Rabi, aquele que tem em si toda a sabedoria, a própria sabedoria, a palavra de Deus, o Senhor Jesus. No capítulo 15 de Mateus, o Senhor já tinha falado com os fariseus sobre a hipocrisia deles, dizendo que eles falavam de Deus, com seus lábios eles glorificavam a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Ele citou até a profecia de Isaías, e também no capítulo 16 de Mateus, Jesus já havia denunciado, os fariseus para os discípulos, dizendo para eles ficarem longe e tomar bem cuidado com o fermento dos fariseus. E mais uma vez, aqui neste capítulo 23, o Senhor denuncia, desmascara e alerta o povo e os discípulos sobre estes falsos mestres. E no versículo 13, ele fala uma palavra de 2 letras que, quando essa palavra é falada na Bíblia, nós devemos prestar muita atenção no que vem em seguida. É a palavra ai. Essa palavra é um aviso, é um termo de aviso de como será horrível para a pessoa a quem é dirigido esse ai, caso não haja mudança ou arrependimento. Arrependimento e mudança de comportamento por parte dessas pessoas a quem é dirigido esse ai. E neste caso, esse ai saiu da boca do próprio Senhor Jesus com o endereço certo. Ele disse, ai de vós, escribas e fariseus, e ele disse, hipócritas. Hipócritas, você já sabe que é fingido, pessoa que fala uma coisa e faz outra, que sabe o que é certo, mas escolhe fazer o errado. Então, ele diz que este ai, que reporta um julgamento não só na terra, como também na eternidade, como eu disse, caso a pessoa não se arrependa e mude de comportamento. Então, ele diz, ai, escribas e fariseus hipócritas, ai de vocês. E ele diz por quê? Então, o julgamento viria por este comportamento. Eles fecham o reino dos céus aos homens. E o Senhor diz, nem vocês entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Presta atenção, a pessoa está indo no caminho correto, mas eles atrapalham, não deixam a pessoa ir no caminho de Deus. Então, sobre essas pessoas que têm este comportamento, o Senhor Jesus falou que tem um ai, um julgamento para esta terra, também para a eternidade, caso, como eu já falei, repito, eles não se arrependam e mudem o seu comportamento. E, mais uma vez, um outro ai. E esse ai, ele fala, é palavra ai, e também diz ao que se refere este horrível julgamento que vem sobre os escribas e fariseus hipócritas. Então, aqui diz que eles devoram as casas das viúvas com a desculpa, sob o pretexto de orações cumpridas. Então, o Senhor diz que por esse motivo que eles exploram as viúvas, eles vão sofrer um juízo, um julgamento mais rigoroso. Então, você vê que existem níveis, aqui o Senhor Jesus revela, níveis de julgamento para determinados comportamentos.
E, neste caso, esses escribas estavam em um nível mais rigoroso para este julgamento. Então, o Senhor Jesus, você vê que ele tem um cuidado especial com as viúvas, com as pessoas indefesas. No caso, eles, como sacerdotes, estariam numa posição de defender o mais fraco, de proteger, de auxiliar e não de explorar a fragilidade, a vulnerabilidade destas pessoas mais indefesas, no caso, as viúvas, né? Então, por isso, eles iam receber um julgamento mais rigoroso. Você vê aqui que o Senhor está mostrando mais uma vez outro ai, e ele explica em seguida que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aqui ele está dizendo, esse ai, esse julgamento se refere ao fato, à ação, ao comportamento, ao que eles faziam. O que eles faziam? Eles percorriam mar e terra para fazer um seguidor, um prosélito. E depois que eles conseguiram o discípulo, o seguidor, essa pessoa, em vez de se tornar uma pessoa que segue a lei de Deus, eles faziam essa pessoa se tornar filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Então, os discípulos dele eram 2 vezes pior do que eles. Por isso também um ai. Mais uma vez, versículo 10, outro ai. E agora, este ai significa que é um julgamento por eles ser condutores cegos. Eles mesmos tinham uma cegueira espiritual e eles levavam outros, né, nessa cegueira, nessa loucura, nesta lei doida que eles inventavam e enganavam o povo, ensinavam errado, por isso era falso professor, falso mestre. Então, eles mudavam, né, a lei de Deus, e eles inventavam um juramento lá para justificar. Então, para justificar o comportamento deles, então o Senhor está aqui mostrando como era ridículo, como era horrível esta lógica deles, como era tola, como era burra, podemos dizer assim, né? E aí o Senhor explica e mais uma vez chama os fariseus e os escribas de cegos, de insensatos, e mais uma vez no 19 ele vai explicando, né, a lógica doida deles, e até que no versículo 22 eles falam, vocês ensinam coisas citando juramento pelo céu, aonde está o trono de Deus, trono do Deus Altíssimo, lugar mais santo, de maior autoridade. Então, mais um ai no versículo 23, que ele fala, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas. Então, você vê que há uma repetição. E esse ai é o seguinte, eles davam o dízimo, né? Da hortelã, do endro, do cominho. Mas eles desprezavam o que o Senhor está aqui ensinando, que é o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, né? O julgamento, a misericórdia e a fé. Então, o Senhor está falando, não é que não é para dar o dízimo, é para dar o dízimo, mas é para levar a sério o julgamento que o Senhor tem, o juízo, a misericórdia e a fé. E outra vez,
No versículo 24, o Senhor fala que eles são condutores, guias cegos. Eles eram cegos, mas queriam guiar os outros. O Senhor dá um exemplo. Eles coam um mosquito, um inseto bem pequenininho, e engolem um coelho, um camelo, que é um animal muito grande, querendo dizer que eles dão muito foco, muita importância para as coisas pequenas, mas coisas grandes, horríveis, erradas, eles deixavam passar. Para eles estava tudo bem. Então, eles colocavam ficavam olhando os mínimos, coisas, detalhes, para aterrorizar o povo com um jugo forte, com umas regras difíceis, e coisas grandes eles ignoravam. Então, mais uma vez, no versículo 25, o Senhor fala, mais um ai, mais um. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e o Senhor explica o motivo desse ai. Limpam o exterior do copo e do prato, quer dizer, o lado de fora, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, mais uma vez ele fala, né? Aí ele fala, um exemplo, né? Limpa primeiro o interior, a partir de dentro do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Então o Senhor denuncia o absurdo que era, como limpa o lado de fora do copo e o lado de dentro está sujo. Como assim? Então, mais um ai no versículo 27, que estão acumulando, né? Acumulando as penas, acumulando as denúncias destes falsos mestres, falsos professores, falsos líderes. Esses fariseus, eles eram líderes espirituais, religiosos e também políticos. Eles tinham poder judicial de julgar, mas o comportamento deles era totalmente absurdo. E o Senhor está falando mais um ai, versículo 27, escribas e fariseus hipócritas, por quê? Vocês parecem sepulcros caiados. O que é isso? Por fora, bonito, parece lindo, formoso, mas dentro está cheio de ossos de mortos e toda imundícia e sujeira. Como diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, eles davam muita importância para a aparência, mas o interior estava horrível, né? A gente lembra até de Davi no Velho Testamento, quando o Senhor falou com o profeta Samuel que Deus vê o interior, ele vê o coração, e Samuel estava olhando o exterior. Quando ele ia ungir Davi rei, os irmãos de Davi tinham portes bonitos, assim, aparência que chama atenção, que impõe respeito. Mas o Senhor está falando para Samuel, olha, eu olho o interior, o que está lá no coração. O que está do lado de fora é a aparência. Então, no versículo 28, o Senhor Jesus fala assim, então vocês também, seus fariseus, escribas hipócritas, por fora a aparência de vocês parecem pessoas justas, justos aos homens. Parece que vocês são a vossa santidade, mas por dentro, o Senhor diz, está cheio de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade, o que é? É a falta da lei, né? Então, o Senhor Jesus ia já apontar para os ensinos proféticos no capítulo 24, e esses mesmos fariseus e escribas estavam então tramando para matar o Senhor Jesus. E o Senhor aqui está mostrando para o povo que tudo aquilo era aparência, mas por dentro esses fariseus
Esses escribas estavam imundos aos olhos dos homens, parecia justos, aos olhos de Deus que vê tudo, imundos por dentro, podres por dentro, mortos por dentro, cegos, não enxergava nada espiritualmente falando, mas ensinava errado para o povo. Então, era de grande importância que o povo e os discípulos entendessem que esses religiosos eram apenas aparência, mas eles eram falsos mestres. E no versículo 29, mais um ai para eles. Escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizem, se a gente vivesse no tempo dos nossos pais, nunca a gente ia se juntar com aqueles que derramaram o sangue dos profetas. E Jesus fala, ei, vocês mesmos estão falando que vocês são filhos dos assassinos, dos que matam os profetas. Vocês mesmos colocam condenação em cima dos pais de vocês. Olha só, Jesus está falando, olha o absurdo. E o Senhor, no versículo 33, fala, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, todos esses ais são para essas pessoas aqui que o Senhor falou, que tem este comportamento totalmente longe do Senhor Deus, fingidos, querendo ocupar um cargo na sinagoga, ou seja, nos templos, para se aparecer cheios de orgulhos, mas o Senhor está dizendo que aquele verdadeiro servo é aquele humilde, que serve o próximo, né? E esses daí estavam longe de ser esse tipo de servo que realmente leva a sério a palavra de Deus e pratica, né? Então, realmente o Senhor comparou essas pessoas como serpentes que impedem as pessoas de entrar no reino do céu. Oh, Jesus, misericórdia. E lembra no capítulo 22 que o Senhor Deus era na parábola de Jesus que ele contou. Ele era o Senhor que fazia a festa ali, as bodas para o casamento do seu filho, e tinha aqueles que matavam aqueles que iam convidar para essas bodas, né? As bodas do Cordeiro, lá de Apocalipse 19:9, que o Senhor já estava ali profeticamente ensinando, mostrando que haveria de haver este casamento, essa boda de Cristo com a igreja. E no capítulo 22, capítulo 22, o Senhor Jesus contou esta parábola, e agora, ao denunciar e desmascarar os fariseus e os escribas, né, ele fala, né, que quando o Senhor envia profetas, sábios e escribas, a uns eles vão matar, outros vão crucificar, outros eles vão açoitar nas vossas sinagogas e perseguir de cidade em cidade, né? Aí profeticamente o Senhor está falando que desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar, todo esse mal ia vir sobre aquela geração. E aí o Senhor Jesus dá esse brado, esse desabafo sobre a cidade de Jerusalém.
Essa parte eu considero, toda vez que eu leio, muito forte, um desabafo do Senhor Jesus, junto com muito amor e muita vontade de que o seu povo, Israel, ouça a sua voz, deixa ele proteger, deixa o Senhor Jesus guardar, ter um relacionamento próximo, né, com o povo. E o Senhor Jesus fala: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, Jerusalém, mas você não quis. Ele usa, né? Você vê, o Senhor Jesus usa os exemplos para clarificar, para esclarecer na nossa mente. E ele falou do copo, né? Ele usa coisas que são assim dessa terra para a gente entender melhor. E ele usa o exemplo da galinha, quando ela junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? É uma coisa muito bonita a gente quando observa na natureza essas coisas, né? Que o animal junta seus filhinhos, a asa abre, ele junta e fica todo mundo ali, todos os filhinhos ali, os pintinhos, quentinhos e protegidos debaixo das asas da galinha. E o Senhor usa essa ilustração, e o final dessa frase é referente ao nosso livre-arbítrio, que o Senhor não obriga ninguém. Ele fala: tu não quiseste, vocês não quiseram, me rejeitaram, mas ele demonstra ali o desejo e a insistência, né? Ele fala: quantas vezes eu quis fazer isso, mas vocês me rejeitaram, né? E aí ele fala, né, que ia ficar ali deserto, e na verdade, debaixo do exílio no tempo dos romanos, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Israel ficou sem, assim, um local certo, até que, recentemente, agora em 1948, foi levantado novamente Israel como nação, mas durante quase 2000 anos ou mais, eu não sei ao certo o tempo, Israel ficou sem um local certo. Depois desse tempo que o Senhor Jesus falou: essa casa vai ficar deserta, né? Aí ele fala aqui mais uma vez que eles não iriam mais ver o Senhor até que eles digam: bendito que vem em nome do Senhor, se referindo à redenção do povo de Israel, né? A segunda vinda do Senhor, como diz a palavra, que ele vem, né, para instituir o seu reino sobre a terra. E o reino do Senhor não será estabelecido na terra até que Israel, o remanescente de Israel, seja redimido, até a redenção, até que eles reconheçam o Senhor Jesus como o que ele realmente é, o verdadeiro Messias, né? E vão chorar, como diz a Bíblia, por terem, né, rejeitado o Senhor Jesus. Então, essa palavra é muito forte, e no seu coração espero que aquilo que eu não soube expressar, você deixe o Espírito Santo falar no seu coração, e que a gente esteja atento, que nem tudo que reluz é ouro, né? Como diz o ditado. Nem todas as pessoas que parecem ser religiosas, parecem ser pessoas que ensinam a palavra de Deus, embora seja imponente, falam grosso, usem palavras difíceis, nem sempre eles são pessoas que estão ensinando
a palavra de Deus, como deve ser ensinada. Para isso, precisamos pedir discernimento do Espírito Santo e não nos apegarmos a regras de pessoas que, embora tenham aparência, possam ter muito estudo, possam ter muitos anos de igreja, mas a gente tem que se livrar deste legalismo farisaico, as pessoas que ficam olhando o erro dos outros e ficam implicando com coisas sem importância, mas deixam passar coisas que são desagradáveis ao nosso Deus, falando uma coisa, mas fazendo outra. Deus abençoe sua vida. Olha, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito especial, que o Senhor Jesus vai responder a pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos. Então, provavelmente, a gente vai ter que dividir em várias partes, porque é de extrema importância que a gente saiba, esteja preparado para os eventos que a gente já vê que está acontecendo, que é o final dos tempos. Te espero então sexta-feira que vem. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.